Olá, que bom ter você aqui com a gente nesta análise. Hoje nós vamos explorar uma mudança urgente, mas que pode ser um verdadeiro divisor de águas para a governança corporativa moderna. Pensa no que vamos falar aqui como uma bússola, literalmente um norte, para guiar as empresas de um cenário de pura exaustão institucional para um ambiente altamente produtivo e, o mais importante, emocionalmente regulado. Então, vamos direto ao ponto e descobrir como ajustar essa rota de vez. Para você entender o tamanho real do desafio que a gente tem nas mãos, especialmente se você é um empresário ou diretor de RH, dá uma olhada nesse número. US$ 1 trilhão. Pois é, 1 trilhão. Esse é o valor que simplesmente evapora da economia global todos os anos por causa do desengajamento e dos transtornos mentais no trabalho. A gente não está falando só do impacto humano, que já é enorme, claro, a gente está falando de um rombo financeiro que atinge direto o coração das operações de qualquer grande negócio. E aí, a gente se depara com um contraste bem brutal, né? De um lado, a gente tem o custo altíssimo do burnout. Só para ter uma ideia, a projeção é de mais de 500 mil de afastamentos por transtornos mentais no Brasil em um único ano. É assustador. Mas, por outro lado, os dados mostram um cenário muito promissor. O ROI, o retorno sobre o investimento da liderança positiva, é de incríveis 6-1. Ou seja, priorizar o bem-estar e a autorregulação não é só uma atitude ética, é de longe a estratégia mais inteligente e rentável que a sua empresa pode adotar. Mas vem cá, qual é a raiz invisível de toda essa crise de esgotamento? Olha, o que os dados das nossas fontes mostram é que a culpa não é só daquela carga horária pesada. O grande vilão, na verdade, atende por um nome: orgulho institucionalizado. E o que é mais preocupante sobre isso é que ele atua como um mecanismo primitivo de defesa do nosso cérebro. É aquela necessidade constante de usar máscaras no trabalho para manter uma falsa sensação de superioridade e controle, sabe? Tudo isso movido por um medo absurdo de receber críticas e por uma busca sem fim por validação externa. E o grande problema é, quando a gente não trata esse orgulho, ele vira uma bomba relógio de riscos psicossociais. Ele cria a chamada cultura do status, cheia de distanciamento, onde a competição fica completamente tóxica e o assédio moral acaba encontrando um terreno super fértil para crescer. As equipes simplesmente param de colaborar. Elas param de inovar porque estão ocupadas demais se defendendo, vivendo de aparências. E é exatamente esse clima pesado que sufoca a produtividade da sua equipe e faz o seu turnover, a rotatividade, disparar. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente sai desse caos organizacional? É aqui que entra a nossa bússola de transformação detalhada no estudo, a chamada Humanização 2.0. Para reter talentos de verdade, as organizações precisam seguir esse norte, deixando o ego de lado e caminhando na direção do que o material define como a terceira competência. Não é mais só sobre habilidade técnica ou comportamental, tá? Agora, o jogo é desenvolver a inteligência moral e as virtudes no dia a dia da empresa. E se o orgulho é o problema central, o antídoto mais rápido e eficaz é o fomento das virtudes, com um destaque absoluto para a humildade. Pensa comigo. Uma cultura baseada na humildade derruba os riscos psicossociais porque ela permite que líderes e equipes aceitem as próprias limitações de uma forma supernatural. Eles passam a inovar sem aquele medo paralisante de fracassar. E isso constrói uma colaboração genuína, blindando a equipe contra o esgotamento. Agora, sabe o que é realmente fascinante nessa abordagem toda? É que filosofia corporativa não para em pé sozinha. Ela precisa de suporte fisiológico para funcionar na prática. Não adianta só virar para a equipe e pedir para todo mundo ter calma. É aí que a ciência entra em jogo. Mais especificamente, a neurociência focada no nosso lobo frontal, unida às práticas respiratórias, o famoso breathwork. É essa dupla que vai regular ativamente o sistema nervoso de quem está ali na linha de frente da operação. Para você ter ideia do poder disso, os dados científicos são de cair o queixo. Já está comprovado que as práticas respiratórias clínicas conseguem reduzir os sintomas de ansiedade e depressão em até 40%. E não para por aí. Graças ao chamado efeito Bohr, o fluxo de sangue e a oxigenação lá para o lobo frontal do cérebro também aumentam em 40% ao mesmo tempo. Traduzindo, isso significa um salto imediato na clareza mental e na capacidade da sua liderança de tomar decisões assertivas, sem agir por impulso. E olha, a melhor parte é que implementar isso nas organizações é incrivelmente simples. Os documentos mostram um protocolo de breathwork de 5 passinhos altamente acionáveis. Você encontra uma posição confortável, foca na respiração consciente, mantém a prática por só 5 minutinhos diários, mentaliza um objetivo precioso e aí repete para cimentar o hábito.
Sério, é uma intervenção super rápida, mas que induz uma autorregulação emocional na hora. Você previne o estresse antes mesmo que ele vire um problema crônico de saúde mental. Quando você traz essas práticas respiratórias para dentro da empresa, você praticamente redesenha o ambiente de trabalho. Você tira de cena aquela governança tradicional que é pautada no egoísmo, no orgulho e no medo da crítica, e que inevitavelmente gera o burnout. E coloca no lugar a governança humanizada. O resultado final, um espaço seguro, focado em alta performance sustentável, onde a empatia e a clareza estratégica viram a norma da casa. E claro, isso derruba drasticamente o turnover e os afastamentos médicos. Então, isso deixa a gente com uma reflexão final super importante para o mercado. A sua empresa está pronta para elevar a governança e a saúde mental a um novo patamar para 2026? Esse estudo não é só teoria, ele culmina numa oportunidade real de transformar sua cultura corporativa. O futuro do trabalho exige autorregulação. Para destravar o potencial das suas lideranças e proteger as suas equipes de verdade, o caminho mais rápido e seguro é agendar uma palestra customizada ou um treinamento in-company focado em virtuologia, neurociência e breathwork. Entre em contato com a equipe responsável pelo autor do estudo e garanta que a sua empresa alcance esse verdadeiro norte. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente e até a próxima!